Fala galera, sejam muito bem-vindos à sexta aula do nosso curso aqui, Golang na Prática. Depois de um pequeno hiato aí, né, de uns 3 meses sem postar, estamos voltando agora com tudo. Aconteceram algumas coisas na minha vida aí ultimamente, nesses últimos 3 meses, que me impediram, eu não tinha tempo de postar conteúdo aqui pra vocês no YouTube, postar as aulas. Principalmente porque número 1, eu mudei de empresa, e mudar de empresa é sempre muito difícil, porque é um novo business, é uma nova linguagem de programação que eu tenho que aprender e tal. Então, realmente foi um momento em que eu não consegui me dedicar às aulas aqui. Eu não conseguia tempo, né, pra gravar, criar os roteiros, pra gravar as aulas, justamente porque os roteiros que a gente faz aqui, vocês já conhecem muito bem, são roteiros que a gente vai muito fundo tecnicamente, né? Então é um tipo de roteiro que precisa de preparo mesmo, precisa de estudo pra trazer um conteúdo da melhor qualidade possível aqui pra vocês. Então eu não tava conseguindo tempo pra isso, porque eu tava naquele processo de onboarding da empresa e tal, da nova empresa. E agora que acabou, agora que eu já tô mais consolidado ali dentro, já tô conseguindo produzir e tudo mais, eu espero já conseguir voltar com as aulas aqui no YouTube. Mas as coisas vão mudar um pouco por aqui. Eu vou publicar aulas um pouco menores agora e tentar aumentar a frequência, certo? Então, aulas menores com mais frequência, justamente por isso, porque eu tentar dar dinamismo para as aulas, né? Então, se vocês estão acostumados a ver aulas aqui massivas, né, com bastante conteúdo condensado, de 20, 30 minutos, eu vou tentar reduzir o tempo de aulas, mas mantendo essa profundidade técnica que você já conhece, que você já confia aqui do Golang na prática, a gente vai manter isso, porque isso é super importante, né? Isso a gente não vai abrir mão de jeito nenhum, mas agora com aulas um pouco menores. Com aulas menores, o roteiro é menor, é mais rápido de eu preparar, mais fácil de eu preparar, e eu consigo postar com mais frequência aqui pra vocês, certo? Outra coisa que aconteceu nos últimos 3 meses e que drenou bastante no meu tempo foi a minha participação na GopherCon Latam desse ano. A GopherCon, pra quem não conhece, é o maior evento de Go da América Latina e acontece lá em Florianópolis, então a gente tinha mais de 1000 participantes esse ano, e eu fui um dos convidados a palestrar lá. Eu levei uma conversa lá, uma talk sobre error handling avançado em Go, que é um dos temas que a gente vai tratar no nosso curso também, bem profundamente. Então, eu gastei muito do meu tempo nos últimos meses preparando essa talk com bastante cuidado pro evento, e foi um evento fantástico, assim, não tem nem o que dizer. Eu vou até indicar alguns vídeos e alguns materiais aqui na descrição do vídeo para vocês que estiverem interessados na GopherCon, e logo vai ter a minha talk na íntegra também no YouTube, vai ser postado no YouTube da conferência, e quando a gente tiver isso, eu vou postar aqui também, eu venho aqui nesse vídeo e atualizo aqui embaixo o link da talk também na descrição, beleza? Show! Dado esses recados iniciais, a gente pode então voltar para nossa aula aqui, nossa aula 6, que é sobre arrays. Na verdade, o nosso grande objetivo é falar sobre slices na próxima aula. E vocês vão entender o que são os slices no Go. São os arrays de outras linguagens, aqui no Go a gente chama slices. Mas o Go também tem arrays, também usa esse termo, mas significa outra coisa. São duas coisas distintas. Arrays são uma coisa e slices são outras. Só que pra gente falar de slices, a gente precisa primeiro falar sobre arrays. A gente geralmente não usa arrays no dia a dia, pra ser bem honesto, mas eles são os blocos fundamentais em cima do qual a gente constrói os slices, que são os que a gente de fato usa no dia a dia. O slice é um tipo fundamental do Go, é muito importante. E é importante entender os arrays principalmente pra gente entender como os slices funcionam. E assim, é importante você entender como os arrays funcionam, principalmente pra entender como os slices funcionam por baixo dos panos, sim, mas também porque eventualmente pode ser que você precise um dia trabalhar numa aplicação ou numa feature, enfim, cuja performance é um requisito não funcional, por exemplo, do projeto. Ou quem sabe você esteja escrevendo um software para algum hardware embarcado, para um sistema embarcado, enfim, que seja limitado, né? Nesses casos, o array pode te ajudar a evitar alocações de memória, por exemplo, te ajudaria a melhorar a performance do seu programa também. Então é bem importante conhecer, saber que existe, e inclusive esse tema de alocação de memória, de performance e tudo mais, garbage collection, tudo isso a gente vai falar lá no módulo avançado do curso. Então só mencionando aqui, mas pode ser então que, dependendo do teu contexto, você tenha que utilizar arrays mesmo, né? Apesar de que a gente quase nunca utiliza, como eu já comentei. Pra gente começar a conversar sobre arrays então, e lembrando que o nosso objetivo é chegar lá na frente e poder falar sobre slices, a gente vai fazer essa rápida conversa aqui sobre arrays. Vocês vão perceber que, se vocês forem ver cursos de Go por aí, material sobre Go, geralmente a galera passa por cima do array, sabe? Sai atropelando, fala, existe, é isso aqui, mas você não usa, então ignora. E não é bem assim. Como vocês sabem, aqui no Golang na prática, a gente costuma aprofundar muito tecnicamente os assuntos, então aqui a gente vai dar por mais que a gente não use muito o array no dia a dia, a gente vai dar a devida importância para esse assunto, porque é um bloco de construção fundamental para entender os slices. E se você não entender como os arrays funcionam por baixo do pano, fica muito difícil de entender como os slices funcionam de verdade por baixo dos panos. Existem vários problemas, vários gotchas, vários bugzinhos que você pode encontrar ao utilizar os slices no Go, que se você entende como os arrays funcionam, fica muito mais fácil entender o que está acontecendo. Então, a gente vai na contramão aqui, em vez de passar por cima desse assunto, a gente vai falar sim sobre ele profundamente, vamos escrever código, vamos testar coisa, vamos fazer funcionar para entender direitinho como esses arrays funcionam, tá? Então, como declarar um array? var, vocês já conhecem, palavra reservada, ARR3 int. Então isso aqui, senhoras e senhores, é um array. Declarei um array chamado ARR. E ele tem 3 posições e ele é do tipo int. Eu quero que vocês notem algumas coisas aqui. Primeiro, array sempre tem um comprimento específico que nunca muda.
Então esse 3 aqui, na hora que você declara o array, você define que esse array tem 3 posições e esse número 3 nunca vai mudar. Você não consegue aumentar o tamanho de array. Você não consegue aumentar o tamanho de array. Você não consegue diminuir o tamanho do array. Ele nunca muda. Esse 3 aqui, ele faz parte do tipo, inclusive, dessa variável arr que eu criei aqui, né? Array. O tipo dela não é array de ints. Não. É um array de ints com 3 posições, certo? A gente já vai ver melhor isso daí. Então, os elementos disso aqui vão do índice, do index 0 until len arr-1. A função len retorna o tamanho desse array, certo? Então, se esse array tem 3 posições, len de array vai retornar 3. E o último elemento desse array é o 2, não é o 3. Então, é o len de array menos 1. Aqui seria 2, né? Entre parênteses aqui. Por quê? Porque a gente começa com 0. Se a gente começa com 0, então a gente vai até len menos 1, certo? Então o que a gente tem aqui dentro desse arr, né? Ele é igual a isso aqui, ó. Posição 1, posição 2, posição 3, certo? É isso aqui. E aqui a gente tem index 0, index 1, index 2, certo? Então esses são os índices, né? As posições, posição 0, posição 1, posição 2, beleza? Existem outras maneiras de você declarar um array também. Por exemplo, você pode fazer isso aqui, ó. Igual 3 int. Certo? É uma maneira de declarar um array também. Você também pode omitir aqui o var e usar o operador curto de declaração. É uma maneira de você declarar o seu array também. Lá na frente vocês vão ver que a gente pode usar também um make, a função make para declarar slices, por exemplo, né? Então você vai fazer mais ou menos isso aqui, dando um spoiler aqui para vocês, né? Usando essa função make aqui, você consegue declarar um slice de 3 posições. Só que aqui, quando a gente fala de arrays, a gente não consegue usar a função make, tá? A gente tem que declarar daquela maneira que eu mostrei para vocês agora, que é assim, ou um array 2 aqui, né? Assim. Ou também você pode, né, declarar array 3 aqui, assim, e já atribuir, né? Até nesse caso aqui você pode omitir o tipo, inclusive, como a gente já comentou em outras aulas. Show. Então essas maneiras que você tem de declarar os arrays. Não tem como usar a função make. Lógico, a gente vai ver em detalhes como funciona essa função make, como declarar slices usando ela. Tem alguns outros tipos que você consegue declarar também usando a função make. Mas isso lá mais pra frente, tá bom? Agora o que eu quero mostrar pra vocês é algo que eu acabei de comentar, que é a questão do tipo do array, assim, o tamanho do array fazer parte, né, do tipo dele. Então, x, sei lá, igual a 3 int, show. Então eu tenho um array aqui x de 3 posições e eu tenho um array y de 4 posições. Certo? Olha que interessante, você deu um fmt.println x e y. Vamos só printar os arrays antes para vocês verem como é que fica a cara deles aqui, né? Então, como vocês podem ver aqui, ele printou bonitinho aqui o primeiro array, né? 0, 1 e 2, e o outro 0, 1, 2 e 4. Podia ser 3, né? Por que 4? Não sei. Mas o que eu quero mostrar para vocês de verdade é isso daqui, ó. Eu quero printar o tipo de cada uma dessas variáveis aqui. Printf, lembra que eu usei o %t maiúsculo para printar o tipo de algumas variáveis em uma das primeiras aulas que a gente teve? Aqui a gente vai usar esse mesmo %t maiúsculo para printar os tipos dos arrays, que eu acabei de comentar para vocês, que o tamanho do array faz parte do tipo dele, né? Então, se eu rodar isso aqui, vamos lá, go run. Eu tenho int, 3 int, né? E 4 int, tá vendo? Então, olha que interessante. Como eu comentei, o tamanho do array faz parte do tipo dele. Por isso que se eu, por exemplo, tiver, sei lá, iniciar 2 arrays vazios aqui, não importa. O y tem tamanho 3 e o x tem tamanho 3 e o y tem tamanho 4. Se eu fosse fazer isso aqui, ó, %v, sei lá, x igual a y, isso aqui não funciona, essa comparação não funciona. Por quê? Porque eles são de tipos diferentes, ó, mismatched types. Até a ideia tá dando uma dica ali pra gente. Então, esse tipo aqui não é o mesmo do tipo de baixo aqui. Então, é importante saber isso, né? O tamanho do array faz parte do tipo dele. Como o Go é uma linguagem tipada, a gente tem que ter esse tipo de coisa em mente, tá? Não é porque eu tenho 2 arrays vazios que eles vão ser a mesma coisa. Não são. Acho que outra maneira legal de visualizar isso é o seguinte, né? Tanto que eu tenho x, y e z, por exemplo. Agora, o x e o y são iguais, né? E o z não é. Então, x igual a y. Aí vocês veem que a ideia aqui nem reclama, né? A ideia aqui nem reclama, porque realmente você está comparando duas coisas que têm o mesmo tipo, são 2 arrays de 3 posições vazios. E aqui no caso, quando a gente compara com o z, que tem 4 posições, ele já dá o mesmo problema, né? Não consigo comparar porque são variáveis de tipos diferentes, né? Show. Então, vamos mostrar aqui agora. Vamos construir um array aqui x, por exemplo, de números inteiros. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer um print desse array aqui. Vamos rodar o nosso código. Tá lá. Então, 1, 2, 3 e 4. Show de bola. Se eu quiser modificar um elemento desse array, eu posso simplesmente acessar qual posição que eu quero. Então, a primeira posição, que está o número 1 ali, é o índice 0. Aí eu venho aqui e boto qualquer outra coisa aqui dentro. Vou colocar um 5 aqui dentro. E aí, a hora que eu rodar isso daqui, o número 1 vai ser trocado pelo 5, certo? Por que o número 1 vai ser trocado pelo 5? Porque o 1 está na posição 0. Se a gente fizer isso com a posição, sei lá, 3, por exemplo, 0, 1, 2, 3. Então, o índice 3 é a posição
onde está o número 4 aqui. E tem que tomar cuidado para não confundir isso, né? Uma coisa é a posição que você está falando, o índice que você está falando, outra coisa é o elemento que tem ali dentro. Então, aqui na posição 3 a gente tem o valor número 4. Então eu venho aqui na posição 3 e em vez de 4 eu vou colocar, sei lá, 9, por exemplo. Então quando eu rodo isso, agora o 4 vai ser substituído por 9, né? E o 1 continua como estava antes lá, certo? Outra coisa interessante sobre tipagem, que eu esqueci de mencionar e é importante falar, é que como os arrays são tipados no Go, como tudo no Go, o que acontece? Se eu quiser colocar, por exemplo, um string aqui dentro, em vez do 3, ó, colocar o 3 como se fosse um string, não um número, né? O compilador já nem deixa eu compilar esse código aqui, porque o 3 é do tipo string, né? Esse 3 aqui, ele não encaixa dentro desse array, porque esse array é do tipo int. Ele só aceita elementos do tipo int, certo? E qualquer outro ponto aqui, se eu colocar, por exemplo, 3.2, né, que é um float, não posso atribuir esse 3.2 aqui para um array também, que é do tipo int, justamente porque ele espera que todos os elementos sejam do tipo int. A mesma coisa aqui embaixo, né? Se eu quiser colocar um string aqui dentro, ele já não deixa também. Até a IDE me avisa aqui, não precisa nem continuar. Se eu for rodar esse código aqui, né, o compilador não vai deixar eu compilar esse código, certo? Então o array ele é bem restrito no Go, certo? Gui, é possível remover elementos do array? Não, não é possível remover elementos do array. Como eu falei para vocês, o array ele é um tipo bem truncado mesmo, tem bem pouca funcionalidade, ele é bem simples. Como eu comentei lá no começo, ele é só um building block, né, um bloco de construção, um bloquinho de Lego que é utilizado para construir os slices que são bem mais poderosos no Go, que é o que a gente usa no dia a dia. Os arrays em si são bem limitados, então não tem como eu remover elementos aqui. O que eu posso fazer é, por exemplo, vou aumentar aqui o nosso tamanho. Eu posso, por exemplo, sei lá, simbolicamente eu venho aqui e mudo uma posição, sei lá, posição 2 ali, que é onde está o 3, e mudo para 0. E aí é como se eu estivesse apagando esse elemento, né? Vamos lá, posição 4, 3, eu mudo para 0 também. Então o que acontece, né? Vamos dar um clear aqui. Então, tanto a posição 2 quanto a posição 3 eu setei para 0, que é o zero value do int, né? Então, simbolicamente você pode apagar elementos, né, atribuindo outra coisa para eles. E você pode dizer, que o 0 aqui no meu array significa que não tem nada. Beleza. Mas você não pode tirar um elemento aqui de dentro desse array e diminuir o tamanho dele, né? Justamente porque os arrays, eles têm essa propriedade de que eles são imutáveis. Então você não tem como aumentar e nem diminuir o tamanho deles, né? Uma vez que você declarou com 5 posições, vai ser 5 posições para sempre, certo? Agora, é possível fazer umas maracutaias diferenciadas com arrays aqui, por exemplo, compor mais de um array para formar arrays multidimensionais. Você pode ter um array de 2 dimensões, por exemplo, que seria considerado uma matriz. E como que você faz isso, né? Eu já preparei um código aqui pra gente, eu deixei preparado pra gente ser mais ágil aqui. E nesse código eu tô declarando, então, um array, um vetor de múltiplas dimensões aqui, né? Em vez de ter só uma dimensão, agora eu tenho duas. Então, e assim eu consigo representar uma matriz, por exemplo, né? No nosso caso aqui eu tô fazendo uma matriz de 3x3. Então, é como se eu tivesse um array onde cada elemento desse array é um outro array. Então eu tenho um array de 3 posições, são 3 arrays, e cada elemento dentro desse array também é um array por si só, certo? Show, então o que eu fui fazendo aqui, né? Na posição 0, 0 da matriz eu coloquei 1, 0, 1 da matriz eu coloquei 2, 0, 2 da matriz eu coloquei 3, e assim por diante, né? Então eu fui preenchendo as linhas e as colunas da minha matriz, como se fosse uma tabelinha, né? E aí eu vim aqui, coloquei um for dentro do outro e dei um print na matriz aqui. Vamos ver como é que fica isso daqui na prática, né? Vou rodar ali. Go, run, main.go. E agora a gente tem a nossa matriz printadinha aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é uma matriz 3x3 construída a partir de construído a partir de arrays, certo? Então a gente pode brincar aí compondo matriz e tal. Isso é muito útil para diversas aplicações, então é importante a gente saber que existe. Agora, um tema extremamente importante sobre arrays, e talvez seja o assunto mais importante dessa aula, é sobre a questão de passagem por valor versus passagem por referência. E por que é muito importante? Primeiro, quando você atribui um array para outro, você copia todos os elementos desse array para o segundo. Isso é muito importante. Vamos ver isso na prática aqui como é que funciona. Então a gente tem um array 1, por exemplo, e ele é do tipo, tem 3 inteiros, 2, 3. E vou declarar um array 2 aqui, e eu não vou, só vou colocar que ele é do tipo 3 inteiros aqui, mas eu não vou atribuir nada para ele, por enquanto. Certo? Show de bola. Se eu printar o 1 e o 2, aqui em linhas diferentes, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter o primeiro array sendo printado aqui com 1, 2 e 3. O segundo array, veja como ele é inicializado com 3 posições, 3 inteiros, com o zero value deles, que é 0, né? Então não é nulo quando você instancia um array assim
não está instanciando como nulo, diferente do slice começa como nulo, o array não. O que acontece aqui é que se eu vier aqui no array 2 e atribuir o array 1 para ele, o que vai acontecer é que eu vou estar copiando todos os elementos do array 1 para o array 2. É isso que o Go está fazendo, certo? É importante saber disso, porque veja, lá nos slices é um pouco diferente, a gente pode mexer com ponteiros, então são referências. Portanto, você atribuir um slice para outro não é tão custoso assim, porque você só está atribuindo uma referência. Agora, se você atribui um array para outro, o que você está fazendo pode ter potência, se esse array for muito grande, pode ter um impacto considerável na performance da tua aplicação, tá? Então, atribuir um array para outro é sempre uma cópia, né? Ele vai passar por, o computador vai passar por cada um dos elementos e vai copiar para dentro do segundo array. Então tem que ter isso, é importante ter isso em mente. E agora que a gente sabe disso, a gente pode voltar a falar sobre o que eu comentei agora sobre passagem por valor e passagem por referência. Mas antes disso, eu vou escrever um código aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Modify array u3 int. Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma função chamada modify array, ela recebe um array chamado foo, e é um array de 3 posições do tipo inteiro, beleza. Aí eu venho aqui, modifico a posição 0 desse array e dou um print nele, beleza? E agora eu vou utilizar então essa função. Como que eu vou utilizar ela? Eu vou criar aqui um array de 3 posições int, 1, 2 e 3, beleza. Aí eu vou usar aqui o fmt.println para printar esse foo. Aí eu vou chamar essa função modify array e por último eu vou printar de novo. Então, nessa hora do vídeo, dá uma pausa aí e tenta entender, tenta imaginar o que vai ser printado na tela, certo? Vamos lá. Quando eu executo isso aqui, o que acontece é que o meu primeiro print é o print do array quando a gente declarou ele, 1, 2 e 3. Aí eu modifiquei esse array lá dentro e dei um print também. Então quando eu modifiquei ficou 9, 2 e 3, porque eu estou atribuindo 9 para a posição 0. E quando eu voltei aqui fora da função, retornou essa função, que eu modifiquei o foo aqui dentro. Retornou essa função aqui. Eu fui lá e printei de novo. O que aconteceu? Printou 1, 2 e 3 de novo. Né? Que é o array como ele estava antes da modificação. Por que isso acontece? Porque, por padrão, os arrays são passados como valor para a função. Lembra daquele assunto que eu já comentei lá na aula de funções? Passagem por valor, passagem por referência. Na passagem por valor, o que acontece é uma cópia. Então, quando eu chamo a função modify array e passo o foo para ela, o que está acontecendo aqui é que eu estou copiando todos os elementos do foo que eu declarei aqui na função main. Estou copiando para esse foo aqui dentro do escopo da função modify array. É uma cópia que está acontecendo. Diferente de se eu passasse, por exemplo, um slice, que seria passado por referência. E aí, se eu modificasse esse slice aqui dentro, lá fora ele seria modificado também, porque a variável seria uma referência e não um valor. Não foi passado por valor como é no array aqui, certo? Eu vou dar um pequeno spoiler para vocês de como que seria isso aqui com um slice, né? Então, o foo agora é um slice, não é mais um array. E aí, portanto, eu tenho que mudar a tipagem aqui do modify array, tirar o 3. E sim, para você declarar a tipagem do slice ela é muito similar com a do array, é só você tirar, você não especifica qual que é o tamanho, né? E aí ele passa a ser um slice. O slice ele tem tamanho variável, você pode aumentar ele e diminuir quantas vezes você quiser. E aí, quando a gente usa slice em vez de array, olha que interessante o que acontece. A primeira vez que a gente printou, beleza, printou o que eu tinha declarado. Aí a gente modifica esse cara lá dentro para 9 e printa de novo, e beleza, modificou e printou. 9 na primeira posição. Só que, olha que interessante, quando eu printo de novo aqui na linha 17, né, depois que retornou da função modify array, olha só, ele ainda continua modificado. O que isso quer dizer? Que o foo, que agora é um slice, não é mais um array, ele foi passado como referência para a função modify array. E então esse foo que está aqui dentro do escopo do modify array, ele é esse foo que eu declarei aqui fora do escopo, né? Então quando eu modifico ele aqui na linha 6, eu acabo modificando ele fora da minha função também. Então é muito, muito importante saber essa diferença. Porque, olha, imagina o tanto de bug que isso pode dar, né? Quando você passa um valor por referência achando que é por cópia, ou o contrário, quando você passa algum valor achando que é por cópia e está passando por referência, acaba modificando um valor que você não queria que modificasse e tal, né? Esses efeitos colaterais aí que a gente consegue evitar se a gente entender como é que as coisas funcionam dentro do Go por baixo dos panos, né? Então, array, passagem por valor, a slice, passagem por referência. Isso para várias coisas no Go vai ser assim, tá? Vocês vão ver lá pra frente também, a gente vai conversar sobre ponteiros, vai ter uma aula inteira só sobre ponteiros, e nessa aula a gente vai conversar exaustivamente sobre isso, vai ver quais são os tipos que são passados por referência, quais são os tipos que são passados por valor, por que existe essa diferenciação, né? Por que é importante saber disso, enfim. Fiquem tranquilos, a gente vai falar sobre isso lá na frente, mas é importante saber essa diferença agora entre arrays e slices, tá? Show de bola, galera. Então, isso é o que eu tinha para trazer para vocês hoje sobre arrays especificamente. Lembrando que eu comentei lá atrás que arrays são como se fosse um building block, uma pecinha de Lego com a qual a gente monta os slices, que são extremamente úteis na linguagem. Então, na próxima aula, a gente vai conversar sobre os slices. A gente vai entender por que foi tão importante entender sobre arrays, né? Para conseguir compreender os slices. E vamos entender também na prática como que a gente usa esses slices, para que eles servem no dia a dia. E vocês vão entender quão importante eles são para o Go, certo? Então, até a próxima aula. Até logo. Tchau, tchau.